temos agora uma palestra que ela é dupla, né, com duas professoras muito queridas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o segundo cérebro digital, organizar para aprender. E para conversar com a gente, eu vou colocar aqui a professora Priscila, a professora Adriana, que vão... Na verdade, a Priscila não é professora, é consultora de carreiras, né? Mas não deixa de ser professora, porque todos que nos trazem ensinamentos também são professores. Eu tenho uma amiga pessoal chamada Débora, ela diz que não tem vocação para ser docente e tudo, e faz palestras brilhantes. Aí eu, quando quero provocar, eu digo, sim, professora Débora, e ela acha graça. Então, todos nós somos aí professores porque terminamos ensinando involuntariamente alguma coisa a outras pessoas. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse segundo cérebro digital, organizar para aprender. Então, a Adriana, ela é doutora em Ciências da Educação, na especialidade de Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho, em Portugal. Não sei como é que ela foi fazer esse curso, né? Mestre em Administração pela PUC Minas, além de ter realizado o MBA Executivo na Fundação Dom Cabral e administradora e advogada, formada em Direito também, né? Então, é professora universitária pela Universidade Federal do Maranhão, no Departamento de Administração, e a Priscila, só um minutinho, a Priscila, ela é mentora de Priscila Tescaro, é mentora de carreiras e jornalista, especializada em carreiras múltiplas e transição de carreiras. Seu trabalho é ensinar mulheres a fazerem transição de carreira com confiança e coragem, estruturando os próximos passos profissionais para que tenham uma carreira satisfatória e com significado. Então, sejam muito bem-vindas a esse espaço aqui de fala, de diálogo, de palestras. E vamos lá, a palavra é com vocês. Boa tarde, Priscila. Olá, boa tarde a todos e todas. Olha, eu estou muito feliz, eu queria dizer para vocês como é que eu estou chegando aqui nesse momento, né? Porque eu estou com duas pessoas queridas, né? O João, quando ele me apresentou, ele não sabe como é que eu fui fazer esse doutorado em Portugal. Eu fui totalmente mentorada por ele, fui a Portugal fazer o mesmo doutorado que ele fez. Primeiro momento meu lá em Portugal, ele estava lá, né? Em maio de 2018. O João é um amigo, né, é um professor, um colega de trabalho que eu conheci. Eu tenho o simpósio, ele tem 8 anos. Eu tenho 8 anos de UFMA também. Então, o tempo do simpósio é o tempo que eu tenho como professora na Universidade Federal, e o João é um dos caras mais incríveis que eu conheci na UFMA, e é um amigo, é um mentor. A Priscila, gente, o que falar da Priscila? A Priscila eu conheço tem 3 meses, né? E a gente teve uma conexão, assim, a Priscila é uma pessoa muito generosa, né? Tem uma história de vida linda, é mentora de carreira, então a gente se conecta também por esse tema, que é um tema que eu amo estudar. E eu quero apresentar aqui, vou colocar minha apresentação, tá, João? Tudo bem. Eu coloco em compartilhar tela ou slides? Slides. Aí você pode ir passando. Tá. Aí ele demora um pouquinho em carregar, e na hora que carregar eu coloco. Aí pode ir conversando sobre os assuntos antes de aparecer. Tá bom. Eu já abri, ele é o tempo que ele vai abrir aí para ti, né? Isso. Aí eu vou sair da tela, deixo vocês, fico gerenciando aqui por detrás. Tá certo. Tá ótimo. Então, começando assim, continuando a falar, eu e a Priscila fazemos parte de uma comunidade de aprendizagem, né? De aprendizagem autodirigida, que se chama MOL. E esse ano a gente, então, se conectou, eu e ela, por conta dessa formação, né? E daí, enfim, eu aprendi com ela e com outras pessoas dessa comunidade, o que hoje eu quero, né, aqui, com toda a minha simplicidade, apresentar, né, esse conhecimento muito novo que eu adquiri, que eu estou internalizando, estou processando, e que a Priscila já conhece há algum tempo, né? E daí, então, por isso eu a convidei, né, para a gente fazer essa conversa, né, Priscila? Se você quiser se apresentar, falar um pouco. Tá bem. Agradeço muito ao convite. Eu estou aqui no Sul, eu estou vendo que você está mais fresquinha, eu estou aqui em Porto Alegre, estou toda encasacada, né?
Então, agradeço muito o convite de vocês, da universidade, do João e o seu. Realmente é muito bacana poder falar de algo que faz todo sentido para mim e que a gente acabou se conectando, né? De poder organizar o nosso conhecimento, de poder ampliar aquilo que a gente vai desenvolvendo, vai adquirindo de informações e depois fazer as conexões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, como que a gente pode se beneficiar e repassar essa informação adiante. Então, espero que seja uma hora aí muito produtiva e que o pessoal possa sair inspirado, assim como a gente sempre sai inspirada dos nossos encontros na comunidade do MOL. Muito bem. Eu antes quero também fazer só a audiodescrição da gente, né, para as pessoas que têm, né, deficiência visual possam também se conectar. Eu sei que essa gravação vai ficar no YouTube. Então, eu sou uma mulher de 50 anos, branca, de cabelo castanho, médio, né, tamanho médio, olhos castanhos também, uso óculos, estou aqui com uma blusa verde, fresquinha, como a Priscila falou, porque aqui a gente tem 30 graus, assim, tranquilamente, aqui no Maranhão, né, e estou sentada aqui no meu escritório, atrás de mim tem uns livros, umas caixas, enfim, essa sou eu. Pri? Eu sou a Priscila, uma mulher de 45 anos, eu estou aqui em Porto Alegre, então eu estou com uma roupa de lã preta, uma gola cor bege, de lã também. Estou no meu escritório em casa, tenho os livros atrás de mim e algumas imagens, alguns quadros na parede aqui do meu escritório. Muito bem. Então, nossa ideia é falar sobre o segundo cérebro digital, né, e organizar para aprender. Então, como coloquei para vocês, a gente se conheceu nessa comunidade que é liderada por um cara incrível, que é o Alex Bretas. Ele é escritor, palestrante e é um aprendiz, né, um arquiteto de aprendizagem autodirigida e que vem construindo conosco uma comunidade de muita inspiração, como a Priscila falou, né? Então, a gente vem colorindo aí nossos paraquedas, por isso essa figura de eu gosto muito, né, de colorir paraquedas e apreciar essa vista. E enquanto eu estava com o meu paraquedas, eu conheci a Priscila, né, e estou bem feliz de ela estar aqui. A nossa intenção, né, nesse bate-papo é explicar tanto o conceito quanto a prática do segundo cérebro, né? Mostrar o processo de criação do segundo cérebro, apresentar o que tem sido importante dentro desse método para a gente e incentivar vocês a criarem, né, se vocês já não têm, a criarem o seu próprio segundo cérebro, né? Bom, a gente vive um momento assim, de uma certa exaustão, né? O Tiago Forte é um autor dessa ideia do segundo cérebro. Ele coloca, né, que a gente vive aí com tanta poluição de informação, né, dado, informação, conhecimento, insight, sabedoria, fake news, que ele diz que há assim, uma certa pobreza de atenção generalizada, né? Esse cenário de sobrecarga informacional, o nosso cérebro biológico ele não está sendo tão capaz de lidar com tudo isso, né? Então, por isso, a ideia de um segundo cérebro muito interessa. Mas eu pergunto assim, como é que você, que está aqui com a gente, organiza suas informações, suas ideias? Eu, por exemplo, eu organizo minhas informações no Google Drive, né? Na memória do meu notebook, em 2 HD externos, no Padlet, que é um aplicativo que eu gosto, e em cadernos de papel. Então, imagina a bagunça. Quando eu quero encontrar, eu perco tanto tempo. Por exemplo, vejo uma frase legal, eu abro um Word, escrevo a frase, outras frases, aí guardo, salvo lá anotações, poesias, e deixo no meu Google Drive. Agora, quando eu quero buscar essa informação, olha, eu até tenho preguiça, porque eu não sei onde eu guardei. Eu não sei vocês, mas
eu gosto de organização e nessa bagunça eu, às vezes, não me encontro, né? Além de eu também ter o péssimo hábito de, às vezes, não registrar aquelas ideias, aquelas citações que eu acho tão interessante, né? Então, por conta disso, no livro do próprio Alex, né, ele faz essa menção. Muita coisa que está aqui, que eu coloquei, é do livro do Alex, que a gente vai compartilhar aqui no final os links para vocês, né, no e-book dele. Então, ele pergunta assim, o que tinham em comum Marco Aurélio, imperador de Roma, o filósofo John Locke, o polímata Leonardo da Vinci e a escritora Virginia Woolf? Além de nascerem na Europa, todos, né, 2 deles na Itália e 2 na Alemanha, não, na Inglaterra, eles tinham o hábito, no passado, enquanto eles estavam vivos, de registrar num só local os seus apontamentos, os seus insights, as suas citações, né? Bom, essa ideia, né, ela tem esse termo que em inglês como um placebook, que é meio difícil de organizar, mas era isso que essas pessoas, essas personalidades faziam no passado, tá? Eles registravam num caderno central as experiências, né? As citações, aquilo tudo que era interessante para eles. Então, assim, a origem do Common Placebook no século XIV, na Itália, conhecido também como Zibaldone. Depois, já no século XVII, ele foi, então, institucionalizado em Harvard, em Oxford, assim, persistiu até o início do século XX como uma técnica de estudo popular naquela época, né? Era uma maneira de consolidar, de armazenar informações que pudessem ser úteis, né? Então, era um álbum de recortes, cheio de citação, provérbio, uma coleção única que interessava a esse dono, né, do Common Placebook, uma verdadeira antologia pessoal, né? A origem do Common Place é essa, né? Então, aqui, ó, o Ryan Holiday, que foi a Priscila até que me apresentou, que é um estrategista de marketing, ele diz que é um caderno central de ideias, com citações, anedotas, observações. O Alex Bretas fala que é uma estratégia para centralizar em um único lugar as anotações mais relevantes e tornar fácil a digestão desse conhecimento, né? Garantindo que esses tesouros não se percam durante o percurso, né? A Thaís Goldinho, que é uma escritora brasileira, eu encontrei ela pesquisando na internet, fala que é uma maneira de agrupar conhecimento pessoal num mesmo caderno, até esse caderno acabar, né? E aí também a Kelsey fala, então, que manter um Common Placebook é instintivo para quem, né, quer cultivar seu intelecto. Então, são conceitos importantes. Mas o que o Common Placebook tem a ver com o segundo cérebro? Tudo. Porque o segundo cérebro, e esse segundo cérebro que a gente vai falar, é o segundo cérebro digital. Ele é nada mais, nada menos do que um Common Placebook digital, né? E aí, assim, eu já citei, mas quero falar novamente, o Tiago Forte é um autor, ele é norte-americano, mas tem raízes brasileiras, a mãe dele é brasileira. Ele vai até lançar, viu, Pri, o livro dele, já está sendo comercializado na Amazon, eu até já comprei, estou esperando chegar, esse, então, em português, porque ele já tem esse livro em inglês, né? E ele é, então, o Thiago coloca, né? Ele é assim, um expoente do assunto também, junto com o Alex, junto comigo, junto com a Priscila, e um montão de gente na internet, né? Falando sobre o segundo cérebro, a combinação de registros de estudo, um diário pessoal, um caderno para esboçar novas ideias, né? Essa é a ideia do segundo cérebro. E aí o Thiago fala, né, que para se usar o segundo cérebro, ele pode ser usado como uma coleção de conhecimento particular, projetada para servir a uma vida inteira de aprendizado. Então, o segundo cérebro é para a vida toda, né, não para um único momento. É um laboratório onde você pode desenvolver e refinar os pensamentos antes de compartilhar com alguém. É um ateliê para experimentar ideias antes de serem colocadas em práticas no mundo exterior, e é também um quadro branco que você pode usar para esboçar suas ideias e colaborar junto com outras pessoas. Então, ele também é colaborativo, né?
O Tiago, no livro dele, num dos capítulos, ele fala desse processo, né, de criação do segundo cérebro, né? Esse processo que ele coloca como code, né? Capturar, organizar, destilar e expressar. Né? O capturar, então, é perceber, né, aquele momento que você está... algo que te chamou a atenção, um input que você tem. Está no simpósio e um professor, um palestrante falou uma frase que te interessa, você anota. Está na rua, eu até brinquei com a Priscila, passa um caminhão e tem aquela frase de caminhão interessante que te comove, né? Você está lendo um livro e ali está escrevendo ali na marginalia, ou seja, eu sou essa que leio o livro e exclamo, interrogo, e, né, na margem dos livros, mas você quer tirar aquilo ali que está na margem, então você está capturando ali o inputs, né? O que daqui a pouco eu falo até como é que eu capturo. Deixa eu falar aqui da teoria, depois a gente vai falar da gente, né, Priscila? Então, organizar é pensar em algum lugar prático e fácil onde você possa guardar, né, todas essas riquezas, essas joias, essas pérolas, né, que te interessam, né? Então, pode ser um meio físico, analógico, sim, mas existem vários aplicativos que você pode guardar no digital, né? O destilar, o Tiago fala que é encontrar a essência do que foi capturado, né? É como se, assim, cada registro, cada anotação fosse uma sementinha, né? Que você depois vai fazê-la florescer. E por isso ele traz a ideia do expressar também, né? Que é criar, né? Que assim, não faz sentido a gente aumentar nosso conhecimento se não for para inspirar outras pessoas, para criar, para transformar o mundo, né? Então, sair desse modo do consumo, né? Sair do modo consumo para o modo criador. Por isso, expressar, né? Então, esse é o processo da criação do segundo cérebro. Mas ele também trabalha com um método. E quando eu encontrei esse método, eu super me encontrei nele, sabe? Eu ouvi a Priscila fez uma live, criou um grupo para 40 pessoas participarem, ela ensinou e tudo mais, mas me incomodava, eu não conseguia, assim, sabe, cheia de perfeccionismo, eu não conseguia avançar. Aí, Pri, quando eu olhei essa distribuição do Tiago, eu falei, pronto, é por aí, minha cabeça começou a funcionar com essa distribuição. Tanto que o meu segundo cérebro está organizado a partir desse método, né? Mas o que ele fala, né, em relação ao método PARA, né, que é o projeto? Então, o projeto é algo que você vai guardar, né, organizando, que tem começo, meio e fim. Ele está mais ativo no dia a dia, ele tem curto prazo, e não precisa ser só um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, um projeto de uma aula que você quer dar, é projeto para a vida como um todo, né? Você tem um projeto de fazer o caminho de Santiago de Compostela, então coloca, né, dentro dessa parte aí, e ele tem um fim específico, né? Área já é uma prateleira aí do segundo cérebro voltada para assuntos que não têm fim, que são mais abrangentes, que você tem responsabilidade, comprometimento, que tem longo prazo, né? Então, geralmente, aí pode ser assuntos de casa, de finanças, da família, viagem, saúde, negócios, né? Ele dá esse exemplo. Recurso é a parte que eu mais gosto, né? Então, assim, também gosto de uma outra que eu criei, que já é o método da Adriana Araújo, que é o Paraí, né? Depois eu conto, é o I do final, né? Mas o recurso tem muito a ver com o futuro. Enquanto projetos e área tem a ver com o presente, os recursos têm a ver com o futuro. São os tópicos de interesse, teus estudos, hobbies, paixão, informações úteis para o futuro, né? Roteiros de viagens, ideias para projetos futuros. Então, fica aí em recursos. E arquivos tem a ver com o passado, é aquilo que você já utilizou, né? Já fez, já teve relevância, mas que finalizou, que cancelou e que não te interessa mais, mas que você quer guardar. Por exemplo, assim, você morou em uma outra casa, então, documentos de casa que você morou, documentos enfim, ideias que você já desenvolveu, que agora você não quer mais mexer nisso, guarda lá, talvez no futuro até você se interesse, né? Novamente. Então, esse é o método PARA. E aqui, o Alex, né, no livro dele, eu gosto muito quando ele coloca isso no livro, porque, assim, a gente
já ouviu falar que o verdadeiro segundo cérebro do corpo humano não é esse que a gente está falando, né? É o intestino, não só pela quantidade de neurônios, mas pela influência que ele tem na saúde e até em nossos comportamentos. E aí o Alex chama o segundo cérebro de um intestino epistêmico, né? Então, que ajuda, né? É uma estrutura que ajuda a processar, a absorver esse conhecimento, a digerir, né? A fazer a digestão desse conhecimento que a gente vai, né, vivendo ao longo, vai acumulando, vai conhecendo, vai aprendendo ao longo da vida, né? Gosto disso. Mas tá bom, de teoria, né, gente? Vamos agora ver como é que a gente faz na prática. A gente vai começar com as dicas do Alex, depois passa pelas minhas dicas, que são poucas ainda, mas pelas da Priscila, que são inúmeras, porque ela tem bastante experiência com o segundo cérebro. Bom, o que o Alex fala? Ele fala que a gente precisa simplificar, sabe? Não causar fricção, não causar atrito, né? Então, assim, escolher onde guardar, que seja fácil, para que você crie o hábito de usar a ferramenta, porque esse sistema, para ser perfeito, ele tem que ser usado, senão ele não é perfeito, né? Alimentar com frequência. A ideia é que o sistema se torne algo regular na sua vida, né? Então, que assim como exercitar-se, socializar-se, então o alimentar com frequência é importantíssimo, né? Por isso o Alex dá uma dica que é de você. A gente vai apresentar o Notion, que é o aplicativo que a gente usa, mas assim, colocar ali na primeira tela do teu celular o aplicativo que você está usando para alimentar teu segundo cérebro. Porque, assim, a 2 cliques você vai lá, escreve o que você quer escrever, registra, coloca o link, a figura e guarda, né? Eu tenho um método que é anterior a colocar direto no segundo cérebro. Eu criei, já falando de mim, mas eu criei um grupo comigo mesmo no WhatsApp, que eu chamei lá de Jardim Digital, que é como eu chamo o meu segundo cérebro. E assim, eu, por exemplo, aqui com o professor João, eu participo do grupo de pesquisa dele, e a gente tem um grupo super potente no WhatsApp. De vez em quando vai umas pérolas assim tão interessantes, eu tiro de lá e boto no meu grupo, para depois eu colocar no meu sistema, né? Então, essa dica do Alex, ela é formidável para mim, inclusive, e para muita gente que, de repente, vai querer criar o seu segundo cérebro. Experimente no início. São várias as formas de estruturar um segundo cérebro. Não tem uma ideal, tem a sua. Né? Eu conversei com a Priscila, ela me ajudou, eu mostrei o meu segundo cérebro para ela. Falei, Pri, eu vou começar assim, daqui a 2 anos, com certeza meu segundo cérebro vai estar de outra forma, vai estar organizado, mas eu preciso começar. Então, eu peguei dicas do Alex, dicas da Pri, dicas do Luiz, que é um outro colega nosso da comunidade, e dicas do Tiago, e criei o meu, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Muito bem. Escolha um aplicativo, né, para ser a base tecnológica do seu cérebro digital, né? E aí tem inúmeros. O Notion, que é o que a gente escolheu, o Evernote, o OneNote, o Obsidian, Google Drive, Pinterest, o Rooms Research, Logseq, Napkin, Cascades. Eu nem conheço vários desses aí, só conheço alguns, mas tem um monte, né? Escolha aquele que você achar interessante. Tem pessoas que têm 3 bases tecnológicas para segundo cérebro, né? E aí vai. Tem uma pessoa que eu vi falando que tem o Google Drive, o Notion e o Pinterest. É uma pessoa do design, e como o Notion vocês vão ver, para a gente carregar arquivos com mais de 5 megas, é preciso pagar, né? Então, o Notion, ele vai até... Você consegue gratuitamente colocar arquivos de até 5 megas. Então, o Pinterest com imagens mais pesadas, mas assim, eu, Adriana, estou querendo usar apenas um sistema. Eu estou no Google Drive, eu quero usar o Google Drive, o meu grupo no WhatsApp e o Notion. Coloque um atalho, eu já falei, né? E capture uma nota no exato instante em que acontece o ahá. O Luiz fala muito sobre isso, né? O Luiz Sérgio e o Alex também. O ahá é aquele momento de descoberta. Uau! Nossa, que coisa bacana foi falada, ou eu li, ou eu ouvi. Então, captura nesse momento, porque se a gente não faz isso logo e procrastina, esse uau, esse ahá se perde, né? Bom,
existem outras possibilidades de se criar um segundo cérebro, né? Baseando em pastas no Google Drive, utilizando um caderno físico, colocando post-its na parede, né? Geralmente, pessoas que optam assim pelo caderno, pelos post-its, preferem um segundo cérebro offline, né? Por razões de segurança e privacidade. Eu e o Alex e a Priscila, a gente até entende isso, mas por questão de praticidade, é tão bacana a gente ter tudo isso num meio digital, né? E aqui a gente está num simpósio tão especial, onde, enfim, está todo mundo buscando como que as tecnologias digitais podem facilitar a vida da gente, né? Então, por isso, entendo que é bacana a gente usar um aplicativo, né? As desvantagens de usar isso no analógico é a demora na captura das notas, a impossibilidade de capturar caso o caderno não esteja junto com a gente, os post-its acabam, o armazenamento ser limitado, né? Mas não precisa ser só no digital, né? Esse slide está lá no livro do Alex, e quando eu li, eu falei, para Priscila, nossa, Priscila, eu sou essa pessoa que tenta organizar a informação desse jeito aí em cima, sabe? Toda hierarquizada, é assim que está no meu Google Drive, mas o nosso cérebro não funciona assim, ele funciona fazendo associações, né? E é por isso que os aplicativos, eles têm essa facilidade, porque eles fazem conexões entre as notas, né? Eles têm ferramentas de busca robusta, e daí, por isso, é importante alimentar um aplicativo, porque ele faz melhor o que o nosso cérebro faz também, né? O que mais? Tá. Para ir finalizando, assim, quando eu pensei no que colocar no meu segundo cérebro, eu gostei dessa ideia que o Alex fala, de usar de ver o segundo cérebro como um espelho, né? E aí eu me fiz algumas perguntas. O que realmente está me interessando? Para eu começar, porque eu tenho muita coisa guardada. Eu não vou ser a perfeita de colocar tudo de uma vez, mas o que está me interessando no momento? Quais são as minhas prioridades? Quais são as maneiras de enxergar o mundo, né? O que de fato é importante para mim? E aí vocês vão ver, vão me conhecer um pouquinho com o meu segundo cérebro, quando eu mostrar. Né? Então, assim, aqui, nós escolhemos o Notion, né? A Pri, quiser até comentar, depois que eu falar isso aqui com algum outro detalhe sobre o Notion, mas assim, o Notion é um aplicativo que funciona como um app no celular, no tablet e no desktop. Ele pode ser usado direto no navegador também. Ele tem a versão gratuita, que a gente pode, então, fazer subir arquivos até 5 megas, e a versão paga, com arquivos com mais de 5 megas. Ele está em português e foi agora, bem recente, mudou a versão para o português, isso é muito legal, né? Ele é um espaço para reunir esses aprendizados, né? Ele cria páginas privadas, a gente tem como construir, né, um banco de dados, e ele permite ter vários e-mails, mas assim, eles não conversam, né? Você tem que ter. Se você entrou com um e-mail, né? Eu, por exemplo, entrei a partir do MOL com o meu e-mail da UFMA. Então, o meu login no Notion gratuito é com o meu e-mail da UFMA. Mais alguma coisa assim, Pri, para falar do Notion? Eu acho que é legal quando a gente for mostrar, né, a gente destacar algumas particularidades, mas para mim, hoje que já testei várias ferramentas, o Notion, junto com o Google Drive, é o que atende a maioria das pessoas de uma forma muito útil, assim, de uma forma muito prática, né? Então, acho que quando a gente for mostrar as telas, vai ficar mais fácil da gente conseguir exemplificar. Perfeito. Então, olha, só aqui uma telinha, esse material aqui ao final, eu vou colocar aqui no chat um caminho onde a gente vai partilhar um template do segundo cérebro, né, que a Pri gentilmente ofereceu, e nós vamos oferecer aqui esses slides também, tá? Mas aqui a carinha do meu, olha, gente, a Rebeca é uma outra colega nossa do MOL, e ela, quando estava falando sobre o segundo cérebro, sobre o segundo cérebro no Notion, ela chamou o segundo cérebro de jardim digital, e eu anotei isso no meu caderninho de papel. E eu falei, já sei, eu vou criar o meu segundo cérebro como um jardim, e toda a relação dele é com isso, vocês vão ver, né? Então, eu criei, gente, 5 áreas, né?
usando o método do Tiago, projetos, áreas, recursos e arquivados. E aí eu botei o I de ideias valiosas. Então, por isso que o meu método é o Paraí, né? E não o para do Tiago. Mas então, eu criei então um espaço de germinar para projetos, cultivar para áreas, regar para recursos, ceifar para arquivos, né, arquivados e para polinizar ideias valiosas. Eu vou. Depois a gente vai entrar, né? A gente fez essas telinhas, então eu já passo para ti, Pri, falar um pouco do teu. Por aqui eu termino e vamos agora ouvir essa linda que é a Priscila. Bom, eu já fiz as apresentações, vou direto ao conteúdo. Como a Adri colocou muito bem, eu utilizo o segundo cérebro dentro do Notion, que é essa ferramenta que, para mim, no meu caso, ela gerencia toda a minha vida. No canto ali esquerdo, vocês podem ver que eu até fiz questão de deixar aberto, porque vocês podem ver que eu tenho uma série de micropastas, digamos assim, de páginas para além do segundo cérebro. Como a Adri colocou lá em cima, a nossa organização, cada pessoa funciona de um jeito, a organização de cada pessoa é o que deve atendê-la da melhor forma possível. Para mim, funciona eu gerenciar toda a minha vida pessoal e da minha empresa dentro dessa ferramenta. Então, eu tenho áreas diferentes e eu entendo que o segundo cérebro ele faz parte de uma grande área chamada estudos. E eu coloquei mais 2 outras telas para vocês entenderem que a minha compreensão do segundo cérebro ela é um pouco mais ampla para além dessas capturas aleatórias, digamos assim. Então, essa minha página inicial, que eu chamo de estudos, ela tem todos os bancos de dados que eu, na minha cabeça de precisar de uma organização mais linear, eu coloco esses emojis, que é uma bolinha preenchida, para eu saber que são bancos de dados. E os bancos de dados fazem com que a gente consiga ter uma infinidade de possibilidades de buscas, de cruzamento de informações, exatamente como a Adri colocou antes, da gente poder fazer todas as pesquisas necessárias, e o próprio Notion faz os cruzamentos que às vezes a gente no papel não consegue. Eu sou uma pessoa também, eu sou jornalista por formação, então eu sou a pessoa que ama papel, que ama livros, e muitas vezes as minhas informações ficavam perdidas, né? Hoje em dia eu uso um único caderno do meu lado, que eu vou anotando tudo que acontece ao longo do meu dia, e depois eu transfiro para o meu segundo cérebro. Mas essa necessidade de dividir o que é uma captura do dia a dia, que vai para esse banco de dados principal, que é o segundo cérebro, e também um outro banco de dados onde eu faço os meus estudos autodirigidos, né, que faz parte dessa comunidade que eu e a Adri nos conhecemos. Adri, se tu quiser passar para a próxima. Esse daí é o banco de dados que eu chamo de frases, reflexões e pérolas. Quando eu digo banco de dados, gente, isso daí poderia estar no Excel, tá? Poderia estar em qualquer outra ferramenta. Para mim faz sentido, porque eu uso o Notion já tem quase 3 anos. E eu consigo entender como que as conexões podem ser feitas para facilitar a minha necessidade, para aquilo que eu preciso. Então, hoje, eu já passei por, acho que, 4 versões de bancos de dados para que ele ficasse atendendo o que eu mais preciso hoje, que é encontrar informações rápidas para a produção de conteúdos, que é a base do meu segundo cérebro, é para isso, para que eu possa fazer aquelas conexões que a Adri mostrou lá em cima, né, da gente ir conectando os pontos, e eu gerar conteúdo, colocar isso para fora. Então, se vocês conseguem ver, eu tenho nesse banco de dados a organização do que é essa captura, eu faço uma categorização se é um tema de facilitações, o que a gente está fazendo hoje, eu vou colocar no meu segundo cérebro. Eu vou anotar principais informações, vou subir esse material que a gente está apresentando aqui para vocês, isso vai ficar armazenado. Se daqui 2 anos eu quiser falar,
que eu apresentei naquela palestra com a Adri no simpósio, eu consigo buscar, porque eu sei, eu já tenho o hábito aqui, que é toda vez que eu precisar buscar uma informação, eu vou direto nesse banco de dados. Eu não procuro mais no meu Google Drive, porque, só um parênteses, eu acabei migrando para a versão paga do Notion, justamente porque eu queria eliminar o Google Drive. Aonde que está a informação? Onde é que está a palestra que eu fiz com a Adri há 2 anos? Na minha cabeça eu já não vou conseguir lembrar. Então, o fato de eu ter a versão paga possibilita que eu suba arquivos de 5 megas, mas eu fiquei 2 anos usando a versão free. Então, se vocês forem se aventurar na ferramenta, não tem problema nenhum ficar com a versão gratuita, porque ela atende muito bem, especialmente nesse início. O segundo cérebro, né, essa captura que a gente está falando, ela funciona muito mais para coisas práticas do dia a dia, né, para a gente documentar uma reunião, documentar uma aula, documentar uma palestra, assim, fazer esse registro. Então, eu não vejo necessidade de ter uma versão paga. Para quem está iniciando, a versão gratuita ela vai super atender. Então, como que eu faço esse uso? Eu fico com uma aba aberta no meu navegador, ele já fica fixado no navegador. Então, todos os dias, conforme eu vejo alguma coisa que eu salvo muitas frases, principalmente. Então, eu recebo e-mails de newsletter, ou eu vou lendo algum texto que alguma frase me chama atenção, então eu já corro ali na aba e já digito aquela frase, faço a categorização, se é uma frase, qual é o tema que aquilo pode se relacionar, o que pode ser interessante para mim, qual que é o formato disso, se foi, no caso é uma frase, mas se foi uma conversa com a Adri, como a gente fez uma conversa antes dessa palestra, eu anotei ali todas as informações, então eu coloquei como conversa, e o onde, da onde que vem, quem é a fonte dessa informação. Eu não preciso de mais nada hoje para mim, isso serve muito para o que eu preciso, que é o objetivo final, produção de conteúdo. Se eu atuasse como jornalista, provavelmente eu colocaria outras informações aqui. Então, dependendo do objetivo de cada um de vocês, vocês podem criar novos campos. Eu criei um template que eu vou disponibilizar para vocês, que vocês podem verificar, depois vocês podem ver que tem campos diferentes, um pouco diferente desses, e que vocês podem depois acrescentar de acordo com a necessidade de cada um de vocês, né? O que eu disse lá no grupo que a gente criou do Notion é que tem 1 milhão de templates prontos, mas às vezes a gente não consegue se encaixar em nenhum, porque cada um foi criado por uma necessidade diferente. E eu queria só que tu passasse para outra, Adri, para eu poder mostrar a diferença. Então, assim, vejam bem, eu tenho aquele banco de dados anterior que é de uma captura rápida, tanto que eu chamo de captura rápida, pérolas, frases, coisas assim, insights, às vezes eu vejo alguma coisa interessante de algum serviço que eu posso agregar na minha empresa, algum texto que eu posso me inspirar para fazer a minha próxima edição da newsletter. Então, para lá vão essas coisas mais rápidas. É uma biblioteca muito prática. Esse registro de estudos é onde eu desenvolvo a minha aprendizagem autodirigida. Então, de tempos em tempos, geralmente de 3 em 3 meses, eu faço uma organização dos temas que eu quero estudar para o próximo período. Então, aqui eu coloco informações que eu vou apurando ao longo das semanas, dos dias, e faço isso com o meu olhar. Então, eu estou estudando sobre, deixa eu pegar aqui, sobre facilitações. Eu quero me aprimorar nessa área. Então, eu vejo aulas de pessoas, eu assisto vídeos no YouTube, eu ouço podcasts, e eu tenho uma única nota, como se fosse um grande arquivo do Word, onde eu vou colocando essas informações que da minha forma de anotar, como se eu estivesse anotando num caderno. Coloco referências, se é um site, se é um link de um vídeo, o que for.
Mas aqui serve como um aprendizado mais robusto, é um aprendizado mais profundo, né? Então, para o dia a dia, eu uso aquela versão anterior do segundo cérebro, que é essas coisas mais práticas. Eu tenho aquela tabela na página inicial do meu telefone também. Eu vi uma frase de caminhão, vou lá e já digito. Alguém falou alguma coisa interessante que eu estou no meio da rua, eu vou lá e anoto. Porque eu sei que daqui a pouco eu vou querer ter uma inspiração para poder escrever, ou para poder estudar, ou para poder compartilhar alguma coisa. Às vezes as pessoas pedem minhas clientes às vezes pedem indicação de site, de livro, de YouTube. Eu compartilho muito TED com as minhas alunas. Então, assim, da onde que eu vou armazenar tudo isso? E eu já tive isso espalhado por uma infinidade de arquivos, uma infinidade de ferramentas. Então, quando eu conheci o Notion, ele justamente serviu para isso, para eu organizar tudo que estava na minha cabeça. E eu sou uma pessoa que eu preciso ter essa organização de fácil acesso, né? O Luiz e o Alex usam muito uma expressão que é diminuir a fricção, né? Então, por isso até que eu tenho uma página que fica fixada no meu navegador, que qualquer coisa eu já vou lá e recorro. Eu tenho na página inicial do meu telefone, porque mesmo eu tendo um caderno aqui do lado e anotando, para eu voltar no caderno e levar para o banco de dados é mais difícil. Então, é uma questão de hábito mesmo, né? Todos os dias a gente ter... E eu já tive muito conteúdo que eu perdi, porque eu não fiz aquilo no momento ahá. Aquela coisa assim, é agora. Porque sempre que eu vejo algo que eu entendo que eu preciso levar para o segundo cérebro, eu sempre vou ter algum insight junto. Acho que muitas pessoas têm essa coisa assim, já fazem a relação com alguma outra coisa que já viram, já fazem relação com algo que estavam pensando. Então, é nesse momento que eu aproveito para poder me inspirar para algumas coisas, para fazer conexão com algum vídeo que eu já vi ou que estava no meu radar. Então, quando a gente armazena tudo isso de uma forma organizada, na minha visão, facilita muito o meu aprendizado dali para frente, né? E eu tiro isso da minha cabeça, que muitas vezes a gente fica tão sobrecarregado que não dá para poder lembrar de tudo isso. Não sei, Adria, era mais ou menos isso que eu tinha. Não sei se você quer falar de algum detalhe, alguma coisa. Isso que me encantou, sabe, nessa arquitetura de aprendizagem autodirigida, que é o segundo cérebro, é essa praticidade, né? Vamos tentar, vamos mostrar o nosso segundo cérebro? Vamos tentar mostrar? Que tal? Deixa eu só terminar aqui os slides, vamos ver. Bom, aqui tem tudo o que eu utilizei para montar esse bate-papo e que eu estudei também. Tem o site do Alex, que tem lá este livro digital, muito bom. Tem vídeos, tem aqui um vídeo do Tiago Forte, tem a Nani Big Mountain, que eu gosto dela, que ela explica um pouco sobre o método. Então, tem aqui essas referências. Aqui ficam nossos contatos, né? A gente eu vou já colocar aqui no chat o link. Mas eu vou sair, tá? Os nossos contatos. Vai ser um prazer poder conversar sobre o segundo cérebro com quem quiser. Mas eu vou parar aqui, parar de compartilhar. Eu vou compartilhar a tela, né, João? Você aperta no botão apresentar e aí você escolhe compartilhar a tela. Tá. Certo. Cadê o meu Notion? Não, eu tenho que abrir meu Notion primeiro, não é? Isso, tem que abrir o teu Notion. Estou abrindo. Tá dando para ver, não, né? Ainda não.
Ainda não, Adri. Tem que compartilhar a tua tela. Não. Entra no site aqui onde está tendo a transmissão, aí aperta em apresentar, depois compartilhar a tela. E agora, deu? Agora está abrindo. Abriu. Só que Ótimo. abriu... O do MOL, né? Isso, não, agora é só você colocar lá na tela, e quando você estiver visualizando a tela, você não vai estar vendo a gente, tá bom? Tá, eu não estou vendo vocês. Vocês estão vendo o meu? É que ele abriu o teu... Tá no explorador de arquivos. Isso. Pois é porque... A pasta dos arquivos. Aí agora você tem que ir para o aplicativo. Agora descompartilhou. Que eu estou buscando o meu... Tá, agora sim. Aê, deu certo. Vai dar, vai dar. Isso, agora tu clica aí. Deu? Não. Clica de novo. Ele tá parado no Notion, na tela do Notion. Interessante. Tenta daí, então, o teu. Eu não estou conseguindo, para a gente não perder tempo, né? Eu vou parar aqui. Já parei, né? Mostra o teu, Pri. Estou abrindo aqui. Tá. Abriu? Abriu. Tá. Então, essa daqui é a parte que eu mostrei, onde eu tenho todas as minhas páginas, a organização da minha vida. E essa é a página do meu arquivo da minha área de estudos, digamos assim. Né? Esse daqui é o banco de dados que eu falei que fica salvo no meu navegador lá fixado. Eu vou abrir um por dentro aqui, ó. Se vocês observarem aqui, então eu tenho o formato dessas informações. Esse daqui, por exemplo, eu capturei ontem, é um texto de e-mail marketing que eu recebi e eu achei interessante. Nesse caso, eu resolvi salvar todo o conteúdo. E como eu salvei, na verdade, eu salvei domingo, dia 16. E eu não consegui ainda fazer anotações. Mas como que eu faria? O que me chama atenção, eu venho, vamos supor aqui, e coloco numa categoria de cores que para mim faz sentido, tá? Então, esse daqui entraria no rosa, porque tem uma explicação que funciona para mim, mas aí já é o sistema de organização de cada um. Então, eu coloco o assunto, né? Por exemplo, na minha news eu vou querer usar esse texto em algum momento. Então, ele está salvo assim. Quando eu for escrever a minha newsletter, ou quando eu for escrever algum artigo, ou qualquer coisa que eu precise produzir conteúdo, eu posso filtrar. Eu posso vir aqui e fazer uma busca por curadoria. Então, todos os textos que eu já salvei com essa tag, ele aparece para mim. Eu não preciso ir no Google Drive, saber aonde que eu pesquisei, aonde que eu salvei isso. Pasta dentro de pasta, dentro de pasta, de pasta de pasta. Então, aqui, o que eu acho que é uma das grandes vantagens do Notion é a facilidade do sistema de busca dele. Ele tem um sistema de busca no próprio banco de dados, ou ele tem também um sistema de busca em todo o sistema dele, em toda a arquitetura dele. Então, isso, para mim, facilita e me otimiza muito tempo, né? Eu não fico perdendo tempo em precisar organizar as coisas. Enfim, não sei se tu quer mostrar mais alguma coisa por dentro, Adri. Olha, estava tanto querendo mostrar o meu. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, só para. Porque o meu. Você vê que o da Pri tem bastante, né? A Pri já está há 3 anos, né, Pri? E aí eu até vi uma pergunta aqui. Então, assim, vi várias perguntas já, mas assim, o que eu quero contar é qual foi, por exemplo, qual o meu momento de criar o meu segundo cérebro? Como é que eu estou hoje? É isso que eu queria mostrar.
eu ainda tenho muita coisa guardada em milhões de espaços, né? Eu não vou dar conta de migrar tudo, né? Então, ele está lá. Mas eu estou, a partir de semana passada, quando eu criei o meu segundo cérebro, colocando tudo que é muito importante e relevante para mim nesse momento no segundo cérebro, e não mais no Google Drive, né? E aí, então, assim, daqui a pouco o meu segundo cérebro vai ter um tamanho, né? Porque eu vou ter, né, vários registros, né? E todos num só lugar. Então, isso me encanta muito. Por quê? Eu não quero, assim como a Priscila falou, ficar perdendo tempo. Por exemplo, tem um projeto, eu quero fazer um escape room educativo agora no próximo semestre. Então, eu guardei lá no segundo cérebro tudo que eu tenho de escape room, tudo. E aí eu não vou mais precisar ficar rastreando em outro lugar se está tudo lá. Eu vou para lá, aí lá eu leio, lá eu tenho os insights, faço as minhas sinapses, transformo num projeto e faço acontecer na sala de aula no segundo semestre. Antes, como é que seria? Eu teria que perder um tempo de buscar onde é que está, no meu HD. Ah, foi aquele mini curso do professor João que eu fiz há 2 anos atrás, onde é que está? Né? O tempo que eu perco na busca, eu ganho quando tá tudo no segundo cérebro. Basicamente isso, sabe, Pri? Mas olha, vamos abrir para palestra, para perguntas, né, João? Porque já faltam 12 minutos. Vamos lá, vou colocando aqui alguns comentários, né? Então, pessoal elogiando a palestra de vocês, que excelente palestra, gratidão por compartilhar conhecimentos. Aí a Sabrina colocou, eu também tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma, aí lá que eu guardo todas as coisas que me interessam, e o que eu penso que irei utilizar mais tarde em algum momento, eu coloco no Drive. Pronto. Aí o Rogério também fala que o tema é relevante, acha que todos nós precisamos dessa metodologia de organização. O Raul diz que, pelo visto, eu já tinha mesmo, sem saber, um segundo cérebro. No entanto, ele não era tão eficaz, pois eu esqueço dele. Mas agora, com esse app, talvez ele fique mais eficaz. Eu nem vou contar para vocês como é que eu faço para encontrar, porque eu fico maluco com tantas coisas que eu tenho guardado. João, era uma pergunta que eu tinha para te fazer. Eu tenho um HD externo e tenho uma cópia, um backup na nuvem, e esses são milhões de pastas, às vezes eu não acho, eu fico buscando, é complicado, né? Mas vamos lá. Eu acho que é só uma coisa importante a gente falar, ele funciona na nuvem, então a gente não fica com nada armazenado no nosso computador. Ele atualiza em tempo real, então tudo que eu fizer no celular, ele atualiza no desktop ou no navegador do computador, para a gente também não correr o risco de perder, né? Se acontece alguma coisa com o computador, a gente corre o risco de perder todo o conteúdo, né? Exatamente. É aquela coisa da pessoa que fez o backup e aí perdeu o backup. Aí perdeu o computador, acabou o backup. Eu já passei por isso, exatamente assim. É horrível. Aí o Eider pergunta se, professoras, existem alternativas para além do Notion? Sim, né, Pri? Outras similares, né? O Evernote, que é um dos primeiros que surgiram, assim, acho que é bem no início dos anos 2000, eu usei o Evernote. Ele tem uma dinâmica um pouco diferente, como se fossem cadernos, pastas dentro do sistema, mas para quem está começando e acha que o Notion ainda é muito... ele assusta um pouco, o Evernote pode ser bem prático. Ele também tem uma versão gratuita, que atende muito bem. Eu sempre usei a versão gratuita e parece que o armazenamento dele é um pouco maior que o Notion. Então, o que eu conheço, que eu indico, porque eu já testei, é o Evernote. Eu já usei o Evernote também. Eu não conheço esse outro, que é o Obsidian, mas numa talk do Alex Bretas com o Ravi e o Luiz Sérgio e o Ed, que está até também no link aqui desse PDF que eu coloquei, eles falam desse Obsidian como um bloco de notas e que ele é específico para segundo cérebro, ele tem arquivos do tipo Markdown, armazena localmente, ele é também muito bom.
Obsidian. Mas, e aí também o Evernote, o OneNote, né? O Diego está dando aqui a dica do ClickUp, é uma alternativa para o Notion. Olha só. Não conheço, eu mas não conheço, não conheço também. E aí o José Carlos diz assim, que tendemos a fazer anotações, segundo o cérebro. Segundo o professor Pierre, em resumo, estaria deixando de criar sinapses, logo estaria promovendo o empobrecimento do meu cérebro. O que vocês acham sobre isso? De evitar ter que escrever, fazer anotações, né? Se estaria empobrecendo o cérebro pelo fato de não estar nesse processo de escrita, de organização mais mecânica do que digital. Olha, eu penso que não. Eu acho que assim a escrita à mão, ela tem o seu valor, ela é muito rica, né? Acho que aqui, assim, nós não estamos falando de não fazer isso. Eu tenho meu caderno, eu tenho 5 cadernos. Eu, inclusive, tenho aqui, ó. Aqui, ó. Esse foi o caderno com as marcações da minha primeira conversa. Também, ó. Também, ó. Da minha primeira conversa com a Pri. Então, assim, ele existe, ele está aqui, mas no digital eu levo links que eu posso perder, eu levo figuras, eu levo vídeos, eu levo PDFs, artigos, que o meu caderno não leva, gente. Não leva. Eu sabe o que eu faço? Eu inicio, por exemplo, um mapa conceitual no caderno e depois eu dou continuidade a ele no computador. Porque eu acho que se eu ficar olhando lá para a tela em branco, as ideias não fluem. Então, primeiro escrevo ali um embrião no papel, é como eu gosto muito de planta, né? Eu faço ali uma mudinha para depois colocar ele no lugar definitivo. Perfeito. Eu também preciso começar de uma forma manual. Então, por isso que eu sempre vou ter cadernos. Eu tenho uma gaveta cheia de cadernos que eu fui... Mas, assim, eu preciso de praticidade. Para mim, funciona a praticidade. Então, eu inicio pelo caderno os meus projetos, as minhas ideias, e depois eu levo para o digital para eu poder desenvolver. Aí, o desenvolvimento eu faço dessa forma também no digital. Até projetos de pesquisa também eu coloco ali problema, objetivos, não sei o quê. Aí depois que eu coloco no computador e vou né, dando continuidade. Então, José pergunta, em que momento devo estabelecer uma ruptura para não perder o desenvolvimento, a elasticidade do meu cérebro? Só perguntas de milhões. Assim, eu acho que também... isso é pessoal, né? Mas... assim, acho que a palavra ruptura, talvez, assim, eu não estou rompendo, né? Eu estou sendo prática, né? No sentido de levar tantas ideias para um meio, né? Eu estou acoplando a tecnologia ao meu processo, né? E estou tendo, com isso, eu ganho mais tempo para criar mais. Eu vejo o segundo cérebro como, por isso assim, eu fiquei encantada, porque eu me via meio atolada de coisas, perdida, e são tantas ideias que surgem na minha cabeça. Se vocês olharem meu segundo cérebro, eu não vou mostrar, mas aqui está aqui, ó, projetos. Eu tenho um projeto de literatura no ensino-aprendizagem da gestão com pessoas, que eu vou fazer com o meu amigo Nathaniel, que vai também palestrar aqui. Eu tenho o livro da minha tese, que eu quero, é um outro projeto, e eu tenho o projeto do Escape Room Educativo. Então, nesse momento, o que está bombando na minha cabeça são essas 3 coisas, né? E aí, eu levo tudo para lá, mas eu tenho outras ainda guardadas que aos poucos eu vou também levar, mas é só para ser organizada, gente. Como administradora, inclusive, que sou, planejar, organizar, dirigir, controlar, tá no meu DNA. Então, eu amei o segundo cérebro por isso, para organizar melhor a minha vida. Eu concordo. Para mim, facilita me deixar livre para criar. Eu preciso criar, então, se eu ficar muito apegada aonde eu estou colocando as informações, como que isso está sendo feito, eu não consigo criar. Eu sou uma pessoa da escrita, eu sou uma pessoa da comunicação. Então, eu vejo isso como uma forma de eu organizar minha cabeça também para que eu consiga desenvolver tudo que eu sei, colocar no mundo tudo aquilo que eu preciso colocar. A Alicia está falando, eu uso uma curadoria onde reúno
tudo sobre a minha pesquisa, usando a ferramenta Wakelet. Eu não conheço essa. Também não. Muito bom. Sempre digo que a cabeça não foi feita para guardar, e sim para criar. Perfeito, Lícia. Eu também, assim, eu estou super apoiando aí essa tua frase. Odla, querida, o uso da ferramenta Notion é uma ajuda a mais. Nossos cadernos, agendas são atemporais. Sim, e eu tenho eles guardadinhos. Eu tenho 4 cadernos do doutorado. Estão lá, lindos, maravilhosos. Olha o nosso mentor, Alex, dando um oi para a gente, dizendo, olha aí, o criador dessa, a pessoa que plantou a sementinha na gente, né, Adri? Exato. Nossa, Alex, um querido. Obrigada, Alex, por estar aqui. Olha aí, eu estou polinizando, hein? Uhum. E a Pri comigo. São muitas as arquiteturas de aprendizagem autodirigida, mas como eu falei para ele e para todos na nossa formação, o segundo cérebro foi a que mais me encantou, né? E eu estou praticando. Olha, Nathaniel, esse é um querido, recomendo quem puder vir presencialmente aqui para ouvir Nathaniel, um querido amigo também. E, Adri, acho importante a gente falar que a gente vai disponibilizar não só esse material, mas também o template, né? Para quem quiser aí ver como é que você quer fazer, onde que a gente pode disponibilizar, isso tá. Eu criei no Notion, mas a pessoa pode adaptar para qualquer outra ferramenta, né? Sim. João, eu coloquei aqui no chat privado do StreamYard o link do. Aí tu pode depois. Eu vou colocar já aqui para eles, tá? Para eles terem acesso lá no YouTube. Perfeito. E vou depois colar no comentário, tá? Tá então, bom. tem aqui mais alguns comentários. Muito boa essa palestra. Que mais? Parabéns aos palestrantes. E que alegria ver a ideia do segundo cérebro. Tá? É isso, pessoal. Então, eu estou à disposição, quem quiser. Desculpa te interromper. Não, sem problemas, pode falar. Eu só queria me colocar à disposição para falar sobre o Notion, sobre o segundo cérebro, que eu, como a Adri, sou apaixonada por isso. Eu vi o quanto isso me ajudou a organizar melhor o meu dia a dia, a minha mente, e às vezes ele pode assustar um pouco, a ferramenta pode assustar um pouco. Então, eu estou à disposição porque eu vou mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né, Ada? Que é super possível. E foi um prazer estar aqui com vocês, aqui do Sul, aqui de Porto Alegre, direto para São Luís e para o restante do país e do mundo, as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada, João e Adri, pelo convite. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada, João. Obrigada, Pri. É sempre assim uma alegria poder fazer parte desse simpósio que está na cena dos melhores simpósios de tecnologia na educação, tecnologia digital na educação do mundo, né, João? Para mim, assim, é igual, é um festival, sabe, Alex? Alex, a gente tem uma outra arquitetura chamada festival, um festival de aprendizagem. Eu aprendo muito com esse simpósio. Eu dedico um tempo só para ficar participando. Obrigada, beijo!